destaque. Diante da expectativa para uma delação premiada de Daniel Vorcaro, o ministro André Mendonça prorrogou por mais 60 dias o inquérito sobre o Banco Master. Interlocutores afirmam que já há um clima de delação do fim do mundo em Brasília, em razão do impacto que o acordo do banqueiro poderia trazer. De acordo com informações que chegaram ao Planalto, Vorcaro pretende puxar ainda mais o PT e integrantes da gestão Lula para o escândalo. Mesmo que em sua fase inicial isso já atinge em cheio vários integrantes da esplanada dos ministérios, como alguns ministros, além de políticos. Segundo informações do jornal Estado de São Paulo, a cúpula do PT teria recebido recados de que o dono do Master poderia entregar informações sobre negócios com políticos e empresários de Minas Gerais, que também prejudicariam o governo. Começar essa com Luiz Felipe Dávila. Você, Dávila, as informações que chegaram ao Palácio do Planalto, a delação sendo costurada, e Daniel Vorcaro poderia revelar, inclusive, conexões de vários integrantes do Partido dos Trabalhadores, do governo federal, com as negociações irregulares com o Banco Master, e ele não pouparia ninguém. E aí é preciso considerar quais seriam as alternativas para o governo federal. Se Vorcaro pensa em fazer uma delação e poupar pessoas, ele vai perder tempo, porque as contradições vão aparecer, a delação pode ser cancelada e ele poderá mofar muitos anos na cadeia. A delação implica a coragem para falar tudo o que sabe, justamente para poder ter alguma forma de atenuar a pena. Se não tiver essa colaboração, ela pode ser cancelada imediatamente. Se o juiz começar a entender, ou no caso o ministro André Mendonça começar a entender que ele está sendo enrolado, o que vai acontecer? Vai cancelar, pronto. E aí é Vorcaro que vai ficar na cadeia, enquanto todos aqueles que se beneficiaram do esquema vão continuar gastando dinheiro recebido do Banco Master. Olha, tem uma informação importante. Inclusive, nós temos muitos contatos em Brasília, nossos repórteres, enfim, os produtores, redatores da Jovem Pan, e tem o pessoal que cobre o judiciário. Tem uma informação relevante que chegou para nós, que tem uma ala do Supremo, uma ala do judiciário que já vê como impossível a permanência do ministro Toffoli. Já, inclusive, essa situação que muitos veem, que nos próximos dias ou nas próximas semanas o ministro Toffoli tomaria a decisão de uma saída, de uma renúncia. Essa é a informação que vem sendo discutida nos corredores do Supremo Tribunal Federal. Informação de bastidor, tá? Deixa eu passar a palavra para os nossos comentaristas. Deixa eu começar agora com o Bruno Musa. Bruno, a informação que chegou de Brasília. Os nossos colegas apuram essa informação, mas interlocutores revelam que uma ala do STF vê como inevitável a saída de Dias Toffoli da Suprema Corte. Isso acaba se conectando àquela primeira notícia, né? Aquela primeira informação que nós trouxemos. Deixa eu só receber a rede Jovem Pan, todos conectados aqui, todos com a gente em Os Pingos nos Is. O Bruno Musa fará uma análise sobre uma informação que chegou de Brasília. Os jornalistas que cobrem o judiciário indicam que uma ala do Supremo vê como inevitável a saída de Dias Toffoli nas próximas semanas. O que é preciso considerar a partir dessa informação, Musa? De fato, tudo que a gente vem falando aqui se torna bastante claro e bastante óbvio, Caniato, com todos os indícios apresentados, todas as conclusões que estão sendo tiradas através de conversas, através de contratos, através de clubes, através de recebimento de dinheiro em sociedades, através do que nós vimos também da maneira como teve que ser feita para buscar uma volta atrás para não permitir o sigilo bancário de uma empresa em que o ministro Dias Toffoli assumiu ser sócio, a Maridit. Enfim, tudo isso torna muito complexa a explicação, torna muito difícil. E se novos fatos virão, e eu tenho para mim que a probabilidade é muito alta pelos motivos citados ao longo do programa, me parece que esse é o caminho inevitável. E como eu falei, a política ela tem um sentido perverso.
ela vai sacrificar aqueles que supostamente são mais fracos ou mais frágeis, não por nada, pelo contexto envolvido, para tentar manter aquele que tem, até o momento, alguma força maior. Eu acho que isso, se de fato acontecer, é claro que é uma grande crise, não apenas só do Banco Master, mas institucional. Nós estamos falando que houve já uma aposentadoria, entre aspas, forçada do ministro anterior, do Barroso, que saiu até por outro envolvimento, ou suposto envolvimento, em um escândalo que o país estava vivendo. Agora, novamente, se vier mais um, gente, o que nós estamos falando é algo que eu não conheço na história, ou de fato não aconteceu aqui no Brasil. Ministros importantes que até o momento mandavam e desmandavam com decisões monocráticas, passam a ser agora alvos, não por nada, pelo que está sendo divulgado. Então, de fato, há uma mudança institucional que, pelas provas ou indícios que estão sendo colocados a todo o público através da grande mídia, não deve parar. E isso pode ser mais uma chance de começo de mudança, que eu espero que o Brasil não perca essa oportunidade. Vale lembrar que o Brasil é mestre em perder oportunidades. Deixa eu passar para o Mota. Mota, nós falávamos aqui neste programa, mas em outros programas também, que o fato de Daniel Vorcaro, por meio de seus advogados, sinalizar que fecharia uma delação e revelaria tudo, absolutamente tudo, não sobraria pedra sobre pedra, isso é um recado para muita gente, né? E muitos fazem a seguinte leitura: coisas vão acontecer, atitudes seriam tomadas por representantes de instituições. Afinal, o Vorcaro não quer ficar preso em regime fechado. Você acha que quando a gente começa a observar coisas acontecendo, ministros, há uma sugestão de que um ministro poderia renunciar, tal figura sairia do gabinete tal, já se fala em possibilidade de prisão domiciliar. Isso acaba sendo reflexo ou uma consequência do anúncio de delação? Eu não tenho certeza, Canhato. Eu acho que aqui há duas perguntas importantes, né? A primeira, existe realmente alguma chance do banqueiro delatar os poderosos envolvidos? E a segunda pergunta é mais importante do que a primeira. Se ele delatar, o que vai acontecer em seguida? O que vai acontecer com esses poderosos delatados? Porque o destino do comparsa do banqueiro, aquele que foi suicidado com uma camiseta, tá? Não é exatamente um estímulo à colaboração do banqueiro ou uma delação premiada que delate poderosos. A única razão que o brasileiro tem para ter alguma esperança, algum sopro de esperança, nesse caso, tem sido até agora a condução pelo ministro Mendonça. E depois eu passo a sua mensagem para o nosso analista aqui, Aldo. Deixa eu passar para o Dávila rapidamente para escutar o que o Dávila pensa a respeito. Primeiro, dessa ala do STF que já colocaria como inevitável a saída de Dias Toffoli, uma saída a partir de uma renúncia, né? Renunciaria ao cargo de ministro da Suprema Corte e não uma saída em um processo de impedimento. É bom que nós destaquemos isso. E aí, o que esse anúncio de delação poderá sinalizar para autoridades que poderão ter algum envolvimento com o caso do Banco Master? Dávila, 1 minuto e meio. Acho difícil, Canhato. Sou cético nesse assunto. Não podemos esquecer que há algumas semanas, os 10 membros da Suprema Corte acabaram apoiando o Dias Toffoli, dizendo que ele não tinha nenhuma ligação que o impedisse de continuar na relatoria do caso, mas aí Dias Toffoli, num grande ato, entre aspas, de grandeza, renunciou à relatoria do caso e passou para as mãos de André Mendonça. Quando ficou evidente o envolvimento dos familiares de Dias Toffoli, e ele como talvez sócio oculto de uma empresa que teve muitos negócios com o Banco Master. Então, assim, se Dias Toffoli deixasse a corte, certamente não deixaria saudades. Afinal de contas, foi o juiz que sepultou a Lava Jato no Brasil e agora parte
dos negócios da sua família envolvidos com o Banco Master. Então não deixaria saudades alguma. O fato é que eu acho que em momento de crise, esse corporativismo que atua de forma tão acirrada, dificilmente abandonará ou fará ou estimulará o juiz ou o ministro aqui a renunciar ao cargo. Então, eu vejo que isso vai deixá-lo muito mais vulnerável. Afinal de contas, sem a proteção da Suprema Corte, sem a proteção da toga, ele está ao vento, exposto ao vento, e vai ter que se defender de um monte de delação que vai acontecer. Então, Caniato, eu não vejo isso como algo concreto, a não ser que haja muita evidência forte que vá colocar o ministro numa tamanha saia justa que ele não teria outra opção. Mas pela delação de hoje, eu não vejo isso com muita chance de ocorrer.